Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo Teu amor nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus vivo, que tem tocado no nosso coração. E nós pedimos, Deus, que o Senhor nos abençoe nesse tempo, para esclarecer dúvidas, para que nós possamos entender o que é ser metodista livre, quais implicações e que isso os meus direitos, deveres, tudo que a gente precisa entender sobre pertencer a essa denominação. Deus, muito obrigado, porque o Senhor já tem nos abençoado tanto, temos experimentado tanto da Tua graça. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações e nos guiar com a Tua palavra e o Teu Espírito Santo. Te agradecemos tudo isso e oramos, entregando esse tempo nas Tuas mãos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Rodrigo, eu lembrei que eu preciso do meu iPad. Vamos lá então, pessoal. Esse material do Ser Metodista Livre, ele está na internet, tá? Então, tipo, se você quiser ler lá, porque lá só está na leitura, né? Então, o que acontece? Eles fizeram um material americano, a Free Method dos Estados Unidos fez um material bem legal, e aí a gente pegou esse material e a gente traduziu esse material. Inclusive, o Gilbert está aqui, Gilbert participou da tradução, a Lucília participou da tradução, e o Vitor Nakajima, né, ele participou da tradução. Esse camarada nunca veio para a igreja, mas ele é da nossa igreja. Coisa mais engraçada do planeta. Ele faz comentários de todas as pregações. O cara ama essa igreja de paixão, nunca veio, né? Mas ele é daqui, inclusive ele falou, não, eu quero ajudar na tradução. Eu falei, caramba, cara, legal, né? Aí ele entrou, né? Gil, ele entrou, ele ajudou na tradução desse material. Então esse material, ele está lá, depois eu vou passar o link para vocês, www.sermetodistalivre.com.br, coisa assim. Depois eu mando para vocês. Aí lá tem os videozinhos, não vou passar os videozinhos aqui, mas tem o videozinho do nosso querido bispo falando, metodista livre, nós somos metodista livre e tal, né? Aí ele sempre termina com um negócio assim com a mão, não sei pra quê, mas parece um negócio assim, um ritual dele, né? Ele termina com a mão assim, né? Deve ser, todo bispo deve fazer um negócio desse, eu acho, né? Mas a ideia é a gente trazer um pouquinho da identidade. Quero ter um tempo de perguntas e respostas também, não sei se eu vou conseguir responder tudo, mas a ideia é que você possa perguntar, né, e a gente poder esclarecer no que for possível. O que eu não consegui responder, eu vou perguntar para os universitários, né, os outros pastores, e aí a gente vai resolvendo junto, tá bom? Ser metodista livre, ele tem cinco módulos, né? São 5 estudos, 5 temas, né? Não sei se eu vou lembrar de todos agora, né? Santidade, revelação, justiça, colaboração e multiplicação. Tá? Sempre que fala em 5, não sei se você tem curiosidade teológica, mas e tem alguns aqui, inclusive eu, que tivemos um certo background presbiteriano. E assim, a teologia presbiteriana, ela é baseada, a diferença dos arminianos e dos presbiterianos, basicamente, não é uma diferença radical a ponto de falar assim, não dá para andar com você, não é assim. Mas os presbiterianos e todo o resto, porque, vamos dizer assim, presbiterianos e católicos são calvinistas, né? Tem algumas outras igrejas que também são calvinistas, mas a maioria é arminiana. Assembleia de Deus, metodista, batista, sempre eles são assim, em cima do muro, né? O batista, ele pode ser calvinista e o batista pode ser arminiano. Não sei explicar para vocês porquê, mas assim, o batista, ele está em cima do muro, ele pode pular para qualquer lado. Mas a diferença teológica sempre baseia em 5 pontos, mas não são 5 pontos de tudo da Bíblia, entendeu? Não é uma diferença assim, que você fala assim, não dá para andar com você, não. São 5 pontos da soteriologia. O que é soteriologia? Soteriologia é o estudo sobre a salvação, como que teologicamente se enxerga a salvação. Então os presbiterianos enxergam salvação com 5 pontos e eles chamam de tulip, né? T-U-L-I-P, e aí eles chamam de tulip, que tem uma característica dos calvinistas sobre isso. E aí
nos arminianos, somos nós, os arminianos eles têm uma contraposição chamada facts, né? E cada um desses pontos contrapõe os 5 pontos do calvinismo. Mas é só a respeito da soteriologia. Acreditamos na mesma Bíblia, acreditamos no mesmo Jesus, acreditamos na volta de Jesus, acreditamos na criação de Jesus. Então, assim, vamos dizer assim, que a diferença está assim nos últimos 10, 15%, ou até menos. Mas que a gente foca nessa diferença e faz uma grande diferença, né? E tem gente que briga por causa disso. Você nunca vai me ver brigando por causa disso. Não porque eu sou calvinista, não porque eu sou arminiano, não porque eu sou armínio-wesleyano, mas porque eu fui mentorado por um pastor chamado Luiz Saião. E o Luiz Saião, ele trabalha com a harmonização das teologias. Você pode ver o Luiz Saião pregando numa igreja presbiteriana, você pode ver o Luiz Saião pregando numa igreja pentecostal, numa igreja batista regular, da convenção, em qualquer lugar ele consegue pregar. Por quê? Porque ele tem essa perspectiva teológica de que existe uma harmonização nas teologias. Se você quiser, eu te mando um vídeo sobre essa aula que ele dá, a harmonização. Ele fala sobre os luteranos, fala sobre os arminianos, sobre os calvinistas, fala tudo de onde apareceu, quais os pontos principais, a questão da justiça, da expiação. São diferenças, e eu penso o seguinte, né, pessoal? Eu acho que a gente não precisa brigar por causa disso, né? Mas a gente pode entender e tomar uma posição. E você fica à vontade na sua posição. O que a gente vai fazer aqui é trazer para vocês um pouco da posição e da história da Metodista Livre, como ela surgiu, o que ela acredita, o que a Metodista espera dos membros de uma igreja Metodista Livre. São essas coisas que eu queria trazer para vocês, para a gente entender um aspecto simples, tá? Eu não vou aqui... se você quiser entender tudo, tem um livrinho azul chamado O Livro de Disciplina da Metodista Livre. É um livro ótimo para você ler quando você está na piscina, assim, sabe, na experiência dele. Você pega aquele livro e começa a ver, assim, como que é a governança. Eu já tentei sugerir isso, ninguém fez, mas tudo bem. Nem eu. Mas a ideia aqui também não é trazer para vocês todos os pormenores do regimento interno do que é ser uma igreja metodista livre. Mas a gente quer pelo menos dar uma base, sabe? A gente quer dar aqui um parâmetro para vocês, para se alguém chegar para você e falar assim, qual a diferença entre a metodista livre e a metodista normal? Por que você é arminiano e eu sou calvinista? Qual que é a diferença? A gente quer dar talvez o mínimo, né, de conhecimento para isso, tá? E o mês, cada mês a gente vai trabalhar um tema, e esse mês nós vamos falar sobre a santidade que gera vida, é o tema de hoje. Mas a gente vai falar sobre a santidade que gera vida hoje. A partir da semana que vem, a gente vai trabalhar uma questão um pouco mais profunda e teológica do o que é santidade. Então tem o que é santidade 1, o que é santidade 2, 3 e 4. Tá? Então a gente vai dar uma passeada nisso, e a gente vai ver alguns textos, e eu sempre vou acrescentar daquilo que está na internet, né? Você pode ler, aliás, se você ler o que está na internet é melhor para mim, porque aí você já vem com uma certa perspectiva do que é, e aqui a gente trabalha os pormenores, e é algo que eu posso acrescentar para abençoar a vida de vocês, tá bom? Beleza? Então vamos lá, santidade que gera vida. A definição de santidade, ela está assim que a santificação, ela é aquela obra salvífica de Deus, que tem um início com a nova vida em Cristo, e por meio da qual o Espírito Santo renova o seu povo à semelhança de Deus, transformando-os através de crises e processos, de glória em glória, e conformando-os à imagem de Cristo. Quando os cristãos se rendem a Deus pela fé e morrem para si mesmos através da inteira consagração, o Espírito Santo os enche com amor que purifica o pecado. Eu vou dar um exemplo que eu acho esse exemplo fantástico de tentar explicar onde está a santificação dentro da visão macro da vida cristã, tá? 3 pontos da vida cristã são fundamentais para você entender: a regeneração, a santificação e a glorificação. São 3 pontos fundamentais que todo mundo vai entender. A gente foi regenerado, a gente está num processo de santificação,
e a gente precisa chegar onde? Na glorificação. A glorificação é o quê? O dia que a gente morrer, ou o dia que Jesus voltar, e aí a gente vai ter um corpo glorificado, e a gente vai viver eternamente com Deus. A gente já está na eternidade, mas ali a gente vai viver na regiões celestiais. Então, a melhor ilustração que eu já vi para a explicação desses 3 pontos, regeneração, santificação e glorificação, é que você imagine um cara jogando golfe, tá? Imagina um cara jogando golfe, o cara está aqui, o buraco está lá. Aí ele vem aqui, bate na bolinha, a bolinha sofre um percurso e pum, 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 faz um hole in one, cai ali no buraquinho do buraquinho. Buraquinho do golfe. Tá? Gravem essa figura. Então o que acontece? No momento em que você bate essa bola, pensando na bola, eu não estou chamando ninguém de gordo, tá? No momento em que você bate essa bola, você é a bola. Né? Você bate na bola, a bola ela sai de uma posição, a inércia faz com que ela saia daqui e ela sofra um percurso. A saída chama regeneração. A saída é o momento onde você experimenta a salvação de Cristo Jesus. A saída é quando você levanta a sua mão e fala: Deus, eu quero viver contigo. Deus, eu abro meu coração e eu quero viver com o Senhor. Essa decisão é o ponto que a gente chama de regeneração. É onde a bola sai do estado de latência e ela começa a se locomover. Essa locomoção da regeneração até a glorificação é o que a gente chama de santificação. Então a santificação, ela é um processo, é um percurso que nos leva da regeneração até a gente chegar no buraquinho do golfe, que é a glorificação. Então, na verdade, quando a gente pensa em santificação, a gente tem que entender que essa santificação, ela é um processo que ocorre durante toda a nossa vida. Só que a gente vai ter um porém, daqui a pouco eu vou trazer um porém para vocês, que é um negócio que dá um trabalho de explicar, mas eu espero que a gente possa chegar num consenso. Então, quando a gente pensa em santificação, e a gente pensa, né, santificação sem tornar-se um santo, a gente logo pensa nos santos da Igreja Católica, um cara perfeito, um cara infalível, né? Então a primeira coisa que eu queria que a gente entendesse é que santificação não é a perfeição infalível e a impecabilidade, onde você, nossa, recebi a santificação, ponto final, de agora em diante eu não peco. Não, a gente vai continuar pecando, porque eu penso assim, enquanto nós estamos dentro desse corpo carnal, nós estamos ainda lutando contra, são duas naturezas que estão brigando, a natureza divina celestial do Senhor e a natureza humana pecaminosa. E eu entendo que o processo de uma diminuição da natureza humana e o aumento da natureza divina é esse processo da santificação. Então a santificação, ela é a busca por uma vida íntegra e completa. Nós estamos buscando isso, não que a gente vai chegar ao ponto de falar assim, meu, estou perfeito, né? Estou perfeito. Né? Outro dia a Débora falou assim para mim, Joel, você precisa ensinar sobre humildade na igreja. Eu falei, não, tanto é que eu vou ensinar humildade, eu vou colocar a minha camisa escrita, eu sou o mais humilde da igreja. Então assim, na verdade é uma busca. Talvez você não consiga chegar nesse ponto de falar assim, meu, o cara é perfeito, a pessoa é perfeita. Eu acredito que a gente não vai chegar. Mas é uma busca, então a santidade é uma busca por uma vida íntegra e completa. Existe a posição de que a santificação tem a ver com a busca pela perfeição. E vocês, assim, a gente entende, né, na nossa cultura, que existe uma busca pela perfeição. Muitos de vocês são perfeccionistas. E o seu perfeccionismo te atrapalha. Quem aqui já sentiu que o perfeccionismo atrapalha? Eu já vi gente, pessoal, que chega num culto, e aí na hora do louvor, uma palavra que era para estar com letra maiúscula, estava com letra minúscula. Esse cara, ele simplesmente falou, esse culto aqui não presta. Chegou ao ponto de condenar o culto inteiro, porque alguém errou a letra que estava escrito lá. Coitado de mim, ele não ia acreditar em nenhuma pregação minha, porque eu tenho erros ortográficos graves na minha vida. E aí, assim, às vezes eu escrevo os negócios errados, né?
Mas assim, às vezes o perfeccionismo não atrapalha. Por quê? Porque a nossa ideia de perfeição é que é uma coisa infalível, impecável. Mas para Deus, existe uma palavra em grego chamada teleosis. A palavra teleosis, ela significa a perfeição da Bíblia, mas a perfeição do teleosis não é uma perfeição de não errar mais, mas é uma perfeição de buscar algo íntegro, de buscar algo completo. Então nós buscamos na santidade, nós buscamos a perfeição sabendo que é humanamente impossível. Isso é muito bom de você saber. De você buscar algo que humanamente é impossível. Mas se você deixa o Espírito Santo fluir através de você, é possível, é possível, é possível. Né? A Bíblia fala, Jesus fala que para Deus não existe impossível. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, a santidade é um processo de transformação de um ser humano caído e pecaminoso para se tornar o quê? A imagem e semelhança de Deus. Então, isso é santificação. Então, 1 João capítulo 3, versículo 9, pessoal, vou mandar o PDF disso aqui para vocês, tá? Então, anotem o que eu falo, mas assim, o que está na tela não precisa copiar, porque depois vocês vão ter tudo isso para vocês, tá? Então, assim, 1 João 3,9 diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Então, quando a gente fala que é nascido de Deus, a gente está falando aqui de duas naturezas. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Então, a gente tem duas sementes, né? Eu assisti um filme esses dias que falava que dentro da pessoa tem dois ursos, um urso bom e um urso mau. Aí a pergunta é, qual que vence? O urso bom ou o urso mau? A resposta é muito simples. O que vence é aquele que você dá comida. Se você alimenta o lobo mau ou o urso mau vai vencer, você vai fazer as coisas erradas. Mas se você alimenta o urso bom, você vai sempre ganhar com as coisas boas. Mas o urso mau está lá, pessoal. E ele não é fraquinho. Então a gente vai estar sempre meio que nessa batalha. Mas quando a gente olha para a santificação, a gente precisa entender isso. Que quando nós nascemos em Deus, nós temos uma nova semente em nós. E essa semente está germinando, essa semente está crescendo. Então é uma transformação. O problema fica, para mim, né, principalmente, que já tive conversas extraordinárias com teólogos, e quem não é teólogo também que acredita nisso, que é a tal da inteira santificação. O que é a inteira santificação? A inteira santificação, pessoal, é algo que, quando se criou o metodismo livre, eles davam a vida por essa verdade, pela inteira santificação. E eles entendiam a inteira santificação de que maneira? Existem, mesmo dentro da metodista livre, existem formas de pensar na inteira santificação. O que é a inteira santificação no termo mais radical da palavra? No termo mais radical da palavra, a inteira santificação é uma segunda bênção de Deus depois da sua salvação. Você recebeu a salvação, é a bênção de Deus, Deus te salvou, é a graça de Deus manifestada em você. Mas aí existe uma segunda bênção, que é a inteira santificação. É um momento onde você experimenta uma graça de Deus tão grande, às vezes tão maravilhosa, que faz sair lágrimas dos seus olhos, que faz você se ajoelhar perante o Senhor, faz você ser transformado pelo poder. E depois dessa experiência, a sua conduta muda. A sua forma de falar muda. A sua forma de olhar as coisas muda. É uma experiência que alguns chamam, né? Outras pessoas, outras teologias, chamam isso de batismo com o Espírito Santo. É um momento, é uma experiência que você tem com Deus, que faz coisas mudarem na sua vida. Perspectivas, sonhos, palavras, é o jeito que você olha, que você fala, que você come, tudo muda. Por quê? Porque você experimenta uma santificação. Mas a ideia radical da inteira santificação é que você chega num ponto onde você não peca mais. E aí que vem o meu questionamento em cima desse ponto. Será que é possível? E aí um pastor chegou para mim e falou assim: Joel, eu experimentei a inteira santificação. Consegui ficar sem pecar 24 horas.
falei, sério? Como que foi? Eu me tranquei num quarto e fiquei orando com a minha Bíblia durante 24 horas. Ah, meu irmão, aí eu também não peco. Você entende? Eu quero ver você ficar sem pecar andando com um monte de gente. Eu quero ver você ficar sem pecar casando com uma mulher chata. Mas tem que editar esse vídeo. Brincadeira. Mas você entende, pessoal, que o conviver com as pessoas é quase impossível. Da gente viver sem pecar. Quase impossível. Por isso que quanto antes você entender que as pessoas te machucam, mais fácil você entender que a vida não vai ser fácil e que a gente consegue lidar com isso. Mas a santificação, ela tem esse ponto, e eu vou trazer para vocês, tá? Num desses domingos, eu vou dar aula todos os meses para vocês, porque os professores resolveram dividir, cada um vai pegar um tema, e aí a gente vai trabalhar o tema inteiro com vocês, tá? Então, a santificação, ela tem essa ideia, a inteira santificação tem essa ideia que você consegue chegar num ponto onde você não vai pecar mais aqui na Terra. Mas eu não acredito nesse ponto, mas a gente vai trabalhar um pouquinho dessa tensão ao longo da nossa jornada, tá? Então, quando a gente fala de santificação, a gente entende que é o processo de transformação de um ser humano caído e pecaminoso na imagem e semelhança de Deus, tá? Se a gente focar aqui, a gente vai estar dentro de tudo que está certo, e se tiver alguma dúvida, a gente ainda está no lugar certo, tá? Então grave, se você puder gravar uma definição, essa definição é uma das melhores. É o processo de transformação de um ser humano caído e pecaminoso à imagem e semelhança de Deus. Então, olhando para a Metodista Livre, o que a Metodista Livre gostaria de seus membros? E aqui está uma boa perspectiva para vocês. Se você é Metodista Livre, o que a Igreja Metodista Livre gostaria que você estivesse vivendo, que você estivesse vivenciando, experimentando na sua vida? Primeiro, a Metodista Livre gostaria muito que você vivenciasse a presença de Deus na sua vida 24 horas por dia. O desejo dessa denominação é que você experimente Deus, que você viva com Deus, que você tenha uma experiência com o Espírito Santo todos os dias, um relacionamento com Ele. Que você acorde sabendo que Ele existe, viva sabendo que Ele está ao seu lado, durma pensando que Ele vai dormir com você, Ele vai estar sempre com você, porque esse Deus, Ele quer viver 24 horas com a gente. É uma coisa que a Metodista gostaria de vocês, que vocês vivenciassem a presença de Deus. A segunda coisa que a Metodista Livre gostaria de vocês é que vocês buscassem ser uma cópia de Jesus. Quando a gente fala sobre imagem e semelhança de Deus, a gente não está falando para você ser Deus. Ninguém aqui quer que você seja Deus. Tem uns que parecem que quer ser Deus, né? Eu sou Deus, né? Eu mando. Aqui não vai fazer isso, eu vou fazer isso, pronto. Não, a gente não é Deus. Deus não quer que nós sejamos Deus. Deus quer que nós sejamos a imagem dele, a semelhança dele. Deus quer que nós sejamos cópias de Jesus. Não original, cópias de Jesus. E a cópia vai sempre buscar o máximo possível de ser igual àquele que é o original. A gente não vai chegar a ser original, que é diferente, tá? Então, a gente busca ser cópias de Jesus. E a terceira coisa que a Metodista gostaria dos seus membros é que nós buscássemos a santidade. Então, assim, a santidade vai ter tudo a ver com esse percurso que a gente tem em caminhar em busca de uma santidade. E isso vai nos definir como Metodista Livre. Sabe, pessoal, uma coisa muito importante. Se alguém perguntar de sopetão assim, me dá um ponto do porquê que você é Metodista Livre. Porque eu estou buscando uma vida de santidade. Por isso que a gente está começando com esse ponto, que é um ponto extremamente importante, é um tema extremamente importante, e esse tema vai dar um norte para a gente. Esse tema vai dar um norte para a gente saber para onde a gente vai. Tá? Então, assim, é muito importante você entender esses 3 pontos. Quais são os problemas da santidade? Quais são os problemas de uma busca pela santidade com esforços somente humanos? E aqui eu vou trazer para vocês, né? Quais são os problemas de uma busca pela santidade com esforços somente humanos? E aí que vem o problema, pessoal. Quando você tenta viver uma vida santa pela sua própria força, vai dar ruim. Vai dar ruim, né? Então a gente precisa entender que pela nossa própria força a gente vai gerar o quê? Legalismo. Pela nossa própria força, achando que a gente consegue ser santo, a gente vai criar o quê? Permissividade.
A gente vai, mas isso aqui pode. Pode tudo, pode tudo, pronto, está liberado. E a gente pode entrar também num problema que a gente chama de teologia liberal, que é às vezes acreditar que pode tudo aí, que está tudo bem, que a Bíblia nem é toda verdade, né? Aquilo não aconteceu ali, isso aqui, esquece, isso aqui é mito. Pensa na lição só que a Bíblia quer dar. Não, a Bíblia para nós é a nossa regra de fé e prática, e ela é inerrável, não existe erro na Bíblia, não existe falha na Bíblia. A Bíblia ela é perfeita no sentido dela mesma, né? A Bíblia é perfeita. Então, se a gente olhar para a Bíblia e duvidar dela e mitolizar, esqueci, nem sei o que falar, se transformar as histórias em mitos, em lendas, você não está seguindo a verdade, né? E aí, por quê? Porque muitas vezes a gente está pensando humanamente. Um exemplo básico disso é a vida de Nicodemos. Quando você olha para Nicodemos, é muito interessante, né? Porque Nicodemos, ele chega para Jesus e fala: Jesus, como que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus falou: você precisa nascer de novo. E foi muito interessante quando Jesus fala para o Nicodemos: você precisa nascer de novo. Porque nascer é uma coisa que você não consegue fazer pela sua própria força. Porque Nicodemos, ele era mestre fariseu, ele sabia da religião, ele dava aula de religião, tudo que tinha a ver com uma vida religiosa, o Nicodemos ele praticava. Ele fazia da vida dele uma santidade praticável. Mas ele estava longe de Deus. Ele ainda não tinha sido salvo. Por quê? Porque a salvação, a santidade buscada pela nossa própria força não gera vida. Por isso que Jesus fala: Nicodemos, é o seguinte, para você ter uma nova vida com Cristo, você precisa nascer de novo. Porque nascer é uma coisa. Quem aqui escolheu para nascer? Eu queria nascer assim, do jeito que eu sou. Eu queria nascer mais magro, alto, mais bem, né? Mas eu nasci assim, e não fui eu que fiz. Não fui eu que decidi. Falei: Deus, está na minha vez, eu quero nascer. Ninguém escolheu nascer. É totalmente vontade e ação de Deus. Isso é a salvação em Cristo Jesus. Só Deus pode fazer. Então a santidade buscada pela nossa própria força pode ter desvios gigantescos, pessoal. Cuidado para não tentar buscar a santidade pela própria força. Quando você busca a santidade com seus próprios esforços humanos, a gente vai cair no legalismo. A gente vai cair no julgamento dos irmãos. A gente vai ficar apontando o dedo, assim como os fariseus faziam. A gente vai falar deles daqui a pouco. Então, quando a gente olha para 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, ele diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que Jesus está falando? O que Paulo está falando para as pessoas? Paulo está falando assim: olha pessoal, a letra mata. Por que a letra mata? Quem é a letra? A letra é a lei, na verdade. A letra é a lei mata. Se você entender que você não cumpre a lei, o que ela vai fazer? Ela vai te matar, porque você vai morrer, porque você não consegue cumprir a lei. E ninguém consegue cumprir toda a lei, porque nós somos pecadores, a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Então nossa tendência é pecar. Mas aí que vem a salvação, graças a Deus, né? Porque assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E nós precisamos entender que a santidade nunca pode vir desvinculada da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Impossível! Se você viver uma vida de santidade sem o Espírito Santo, você está vivendo uma vida cristã artificial. Você está vivendo uma coisa que você não é. Mas quando nós pedimos a santidade para Deus, eu quero viver uma vida correta, eu quero viver na tua presença, e aí o Espírito Santo age através de nós, e a ação do Espírito Santo em nós manifesta algo que a gente chama de santidade, e nós vamos sendo transformados de glória em glória.
Há 10 anos atrás eu vivia de uma maneira, eu reagia de uma maneira, eu era mais agressivo, eu fazia de outras maneiras, eu decidia de outra maneira. O Espírito Santo está trabalhando no meu coração. Hoje eu sou um pouquinho melhor, ainda não mudei muito não, tá pessoal? Eu preciso mudar bastante. Mas assim, eu estou um pouquinho melhor, e de glória em glória nós vamos sendo transformados. E esse é o percurso da bolinha quando ela sai da regeneração e vai pela santificação até chegar na glorificação. Então, a vida baseada em regras, e o começo da Metodista Livre era assim, tá pessoal? Eu estou falando assim, a Metodista Livre surgiu assim, colocando proibições. Se você quer viver uma vida santa, então tem algumas proibições. Não pode fumar, não pode usar drogas, não pode usar álcool, não pode beber álcool. O início da Metodista Livre era claro, não pode usar, não pode ter divertimentos humanos. Camarada, que divertimentos humanos? Não pode mais jogar joguinho. Não pode mais torcer pro Palmeiras. Se bem que não ganha muita coisa assim, mas... né? Então assim, as coisas que nos dão alegria, afiliações a sociedades secretas. Aí ele fala mais específico por causa da maçonaria, mas linguagens profanas. Não pode falar palavrão. Se você vive em santidade, não pode falar palavrão. Não pode falar palavrão. Aí não pode mesmo, né, pessoal? Na verdade, não é para falar. E fala difamatória. Mas você entende que quando você transforma a santidade com um esforço humano, isso aqui vem de uma forma artificial de fora para dentro. Mas quando você vive no Espírito Santo, todas essas coisas aqui são transformadas, não porque você forçou, mas porque o Espírito Santo transformou a sua vida. Eu vi vários casos de pessoas que pararam de fumar assim, ó, porque falou: o Espírito Santo me ajuda. Choraram, se ajoelharam diante do Senhor, e o Senhor curou a vida deles. Eles não fumam mais, não sentem vontade, não sentem prazer nisso. Então, assim como tinham proibições, também tinham exigências. Eles exigiam que vocês usassem trajes simples, eles exigiam que você tivesse integridade nos seus negócios, eles exigiam que você tivesse observância rigorosa no dia do Senhor, você não faltasse no domingo, não vai faltar domingo para fazer uma outra atividade qualquer. Eles falavam que eles exigiam que vocês tivessem expressões clássicas de devoção cristã. O que é expressões clássicas de devoção cristã? Participação dos cultos, orações, leitura das escrituras e o dízimo. Exigência para que você tenha a carteirinha. Aliás, eu ganhei a carteirinha hoje, né? Eu estou com uma carteirinha aqui, que saiu hoje, pessoal. A carteirinha de clérigo da Metodista Livre. Agora eu sou alguém especial, pessoal. A única coisa que eu posso usar isso aqui é para entrar na UTI, tá, pessoal? Quando alguém tiver um problema, eu posso entrar na UTI com essa carteirinha. Não dá nada, você entende? É algo que vem de fora para dentro. A verdadeira transformação vem de dentro para fora. Então, quando a gente olha na Bíblia um fariseu, o que era um fariseu naquela época? A gente sempre olha fariseu como uma mulher negativa, né? Mas eles não começaram de uma forma negativa. Os fariseus, eles começaram com uma ótima intenção. Os fariseus começaram com a intenção de viver a santidade, de viver a vida cristã, ou naquela época talvez não tinha Cristo, mas de viver uma vida religiosa que agradava aos olhos do Senhor. Eles queriam isso, eles não eram pessoas más. Eles não eram pessoas que queriam ficar julgando e condenando os outros, não. Eles tinham um bom coração, eles experimentaram Deus, eles falaram: eu quero viver em santidade. Como? Vou montar 600 leis e eu vou obedecer a 600 leis para que eu possa agradar ao Senhor. Olha o esforço. Os fariseus, eles jogavam, né? E aí depois que eles tentaram fazer pela própria força, que gerou o problema, né? Porque os fariseus jogavam sobre o povo uma carga de religiosidade que nem eles mesmos eram capazes de carregar. Eles possuíam um entendimento equivocado da relação da justificação pelas obras. Por isso que Jesus fala da parábola do publicano, que expressa muito bem esse erro, né? O publicano e o fariseu orando lá no templo. O fariseu orava assim: oh Deus, eu jejuo 3 vezes por semana. E o publicano estava ali no cantinho assim, batendo no peito: Deus, me perdoa porque eu errei contra ti. Qual dos dois Deus ouviu? Você entende? É isso, existe essa diferença quando você tenta viver a vida cristã pela sua própria força. É por isso que Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiado. Sepulcro caiado é
aqueles caixão que dentro está tudo estragado, degeneração do corpo que estava lá dentro, mas por fora é lindo, né, pessoal? Quando a gente vai nos enterros, o caixão é tão lindo, né? Eu olho aqueles caixões, nossa, cada caixão lindo. Por fora é bonito, mas por dentro só tem morte. Isso é ser fariseu. Porque você está tentando ser bonito pelas suas próprias forças. Os filhos daqueles que foram responsáveis por assassinarem profetas de homens justos, como Abel e Zacarias. Eles eram cegos conduzindo outros cegos. Os fariseus eram profetas. O profeta João Batista também havia reprovado os fariseus e saduceus, chamando eles de raça de víboras. Então os fariseus, eles chegaram a esse ponto de serem, pela Bíblia e por Jesus, encontraram como pessoas não boas, ruins, por quê? Porque eles buscavam a santidade, e no começo era legal, no começo estava bom, no começo era uma devoção em querer viver em santidade, mas eles fizeram isso pelas próprias forças, e aí dá errado. Então, quando a gente fala sobre a santidade que gera vida, nós olhamos para 1 Pedro 1, de 1 a 16, que diz assim: mas como é santo aquele que nos chamou, sede vós santos também, santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então a gente tem que buscar essa santidade, porque Deus é santo. E aí quando você vai lá para Efésios capítulo 4, esse texto é fantástico, porque ele fala da nova vida que nós temos em Cristo Jesus, e como que nós deveríamos viver. Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24, diz assim: quanto à sua antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe com desejos enganosos, e serem renovados de modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Então, e depois se você seguir o texto, no versículo 24, 25 até o 31, ele vai falar: mude seu comportamento, se você mentia, para de mentir, se você roubava, para de roubar. E ele começa a falar dessas mudanças que acontecem, não de fora para dentro, mas mudanças que acontecem de dentro para fora. Quando o Espírito Santo começa a agir dentro do nosso coração. Então vamos lá, por que Metodista Livre, para terminar a aula de hoje? A Igreja Metodista Livre surgiu dia 23 de agosto de 1860, em Genesee, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Um grupo presente à fundação, composto por 15 pastores e 80 leigos, que clamavam contra a falta de espiritualidade e as injustiças sociais em seu tempo, enquanto buscavam preservar o ensino da santidade, conforme ensinou o reverendo John Wesley, grande avivalista do século XVIII, precursor do movimento metodista. Eu vou ter um tempo para falar mais profundamente sobre essas histórias, mas eu não vou me deter nisso porque a gente já está falando sobre santidade, tá? Mas vai ficar lá no site, tem tudo explicado, tá? Outra coisa, o principal líder fundador da Metodista Livre, Igreja Metodista Livre, foi um reverendo chamado reverendo Benjamin Titus Roberts, que organizou fazendeiros em espécie de sindicatos, cooperativas, a fim de que eles conseguissem ter os mesmos direitos das grandes corporações. Ele também escreveu um livro sobre administração econômica para benefício das pessoas. Uma coisa muito interessante desse grupo que fundou a Metodista Livre, eles entendiam que a sua conversão e a transformação que tem na sua vida precisa gerar uma transformação social. Você entende que a mudança não pode ser só, na igreja. Você não pode mudar aqui na igreja, você tem que mudar lá na sua casa. Avivamento não é um culto onde todo mundo está gritando e se jogando no chão, com música alta e orando alto. Avivamento é quando minhas filhas começam a lavar a louça por prazer. Isso é avivamento. É quando a gente começa a lavar a casa cheio de alegria. Entende? É uma mudança social. Não é só uma transformação momentânea, pontual, mas é uma transformação social. Então, a Metodista Livre trabalha com isso. Você vai ver daqui a pouco. Então, ele acreditava que a vida com Deus não mudava somente os nossos gostos e vestimenta, mas transformava radicalmente o nosso coração e mente. Por isso ele entendia que a salvação traria mudanças comportamental
para a sociedade. Então, um reconhecimento sem precedentes foi dado aos direitos femininos, olha só, tratando-se mulheres como elas merecem com igualdade, pois Cristo mesmo restaurou a relação original de igualdade dos sexos. Fomos uma das primeiras denominações a admitir mulheres nas esferas de comando da igreja, inclusive como pastoras. A gente poderia até colocar aqui, né? Inclusive como episcopisas. A gente tem um bispo que é uma mulher, que não fala bispa, tá? Diz que não existe essa palavra. Eu fiquei usando várias vezes. A bispa linda, a bispa. Não existe essa palavra. A palavra é episcopisa, tá? Então, hoje, nós somos liderados por uma episcopisa mulher, né? E aonde começou foi uma das primeiras denominações que lutou por essa verdade. O zelo evangelístico também marcou o avivamento da Igreja Metodista Livre, que implementou o movimento da santidade. Mais uma vez, eu estou falando tudo isso porque o movimento da santidade está implícito dentro da movimentação inicial, do pontapé inicial de sermos metodistas livres. Ele acreditava que a experiência da inteira santificação promove a santidade cristã de coração e de vida prática, atingindo nessa vida e extensiva a todos os cristãos. Tá? A gente vai falar mais sobre a inteira santificação. E aqui está um ponto-chave, e eu queria terminar com isso. Né? Eu acho que isso aqui, se você guardar isso aqui, você vai poder responder para qualquer um. Por que você é livre e a outra é presa? E a outra não é livre, né? Então, assim, qual a diferença das metodistas? Por que uma é assim e a outra não? E aí vem, né? E também, pessoal, isso aqui são argumentos que mudaram, fizeram com que a metodista se tornasse metodista livre naquela época, tá? Não significa que os metodistas hoje são a favor da escravidão, tá bom? Foi naquela época. Por isso que se mudou, foi naquela época. Mas olha só algumas diferenças muito importantes. Diz assim, a palavra livre foi sugerida e adotada porque a nova igreja era anti-escravidão. Então nós lutamos, por isso que eu falo, né? A metodista livre, ela lutava por uma transformação não só dentro da igreja, mas uma transformação social. Então nós ainda somos, né? Anti-escravismos. Eles criam que os bancos deveriam ser gratuitos para todos, fornecendo acesso total aos pobres. Olha só que interessante. Por que a metodista se tornou livre? Porque existiam cadeiras cativas dentro da igreja, onde os mais ricos sentavam nas cadeiras especiais, os mais pobres sentavam no fundo ou nem sentavam. A nova igreja metodista livre esperava a liberdade de culto do Espírito Santo em oposição a formalidade sufocante. Ou seja, a metodista livre, ela nos dá a liberdade de manifestar o Espírito Santo de Deus, de experimentar a obra do Espírito Santo de Deus, de viver o Espírito Santo de Deus na nossa vida com liberdade. Nós oramos assim, Espírito Santo, age com liberdade no meio de nós, se preciso, transforme as nossas vidas e o nosso caráter. Outra característica, a liberdade também, o livre, das sociedades secretas e juramentadas, em particular a loja maçônica, de modo que tem total lealdade a Cristo. Ou seja, a gente não adora, a gente não vive duas realidades, nós vivemos só uma realidade, e a nossa liberdade é em viver somente para o nosso Cristo Jesus. Também a liberdade do abuso da autoridade eclesiástica, devido à ação do bispo em permitir a expulsão de 120 clérigos leigos. Esses 120 clérigos leigos que formaram a metodista livre. Por quê? Porque existia um autoritarismo. Veja bem, pessoal, eu vejo uma diferença muito grande entre autoridade espiritual e autoritarismo na igreja. Autoritarismo é dogmatismo, autoritarismo é liderança centralizada. É um cara só determinando e mandando em tudo. E aí, a gente como metodista livre, a gente não age assim. É por isso que nós temos uma junta. Aqui nós temos uma junta e a decisão é feita na junta. Se tiver problema na junta, junta tudo e joga fora. Mas assim, a ideia é que nós somos uma liderança coletiva e não simplesmente um papa que manda em tudo. Nada contra a Igreja Católica, né? Mas só estou falando que não é uma liderança centralizadora. A liberdade também de experimentar a transformação na santificação por meio do Espírito Santo devido à consagração e fé pessoais versus uma gestão de pecado ou crescimento gradual após a justificação. Então essas são as diferenças básicas
do porquê que a Metodista Livre se tornou Metodista Livre, tá? Então esses são os pontos, tá? Eu vou abrir para perguntas agora e eu vou desligar a câmera por conta da gravação, tá bom? Obrigado, pessoal.